legal. Aí, ó, muita gente querendo, show, vamos gravar isso aí, aula 1, pessoal comentando aí no chat, legal. Uma aula depende da outra, isso aí, é passo a passo. Vocês vão gostar, fica comigo aqui que vocês vão gostar. Bom, pessoal, vamos lá. Valendo aqui. Bom, essa é uma iniciativa, então, que a gente está fazendo chamada, uma série, né, chamada Os Futuráveis. Então, a gente dividiu em vários episódios, inclusive um episódio especial de um tema que me pediram para falar, começou da indústria, eu posso contribuir com essa aula especial, né? Hoje a nossa aula realmente fala da abordagem convencional do material da sutura, né? Nós temos um guia, né? Nós fizemos um guia, um e-book, com todos os materiais. Esse material está sendo trabalhado para realmente disponibilizar vocês. A gente vai informar onde, como vocês vão adquirir esse e-book, né? Então, esse material ele contém não somente a aula de hoje, mas também todo o conteúdo de outras aulas aí que eventualmente a gente não consegue colocar todas as slides nessa apresentação, né? Então, o assunto de hoje, a gente vai falar de suturas, manuseio, segurança, algumas aplicações, mas principalmente dividir aí o que é sutura convencional, sutura antibacteriana, sutura farpada, e vamos falar de embalagem, alguma coisa de agulha. O assunto é bem interessante. Antes de mais nada, queria deixar claro para vocês aqui que existe uma norma técnica, que é essa NBR 13904, que vocês conseguem consultar na internet, no site de busca, e lá tem toda uma normativa de quais são as características de um fio de sutura, com os detalhes, como que ele tem que ser, tamanho, diâmetro, que é o que eu vou explicar aqui. Então, é uma fonte de consulta mais técnica, mais ampla, é uma recomendação, é uma norma recomendativa para os fabricantes de sutura, para que esse material chegue na cirurgia para vocês de modo adequado, no tamanho certo, no diâmetro certo, no comprimento certo. Então, a gente vai explicar, mas sabendo que existe essa definição aí, essa norma. Um ponto importante que vocês saibam, né? Quando a gente fala da história da sutura, eu não vou me atentar a nada relacionado a 2, 3 mil anos atrás, que é aquelas histórias mirabolantes que falam de crina de cavalo, de tecidos, né? Fiapos de tecido, etc, etc. Eu vou me atentar mais de uma coisa de 100, 120 anos para cá, que é da era da industrialização ali. Mas quando a gente fala de definir sutura, o que é sutura? O que é suturar um tecido? É manter ele coaptado, né, em posição normal até que ele cicatrize. Então, para coaptar tecido, a gente tem desde o fio de sutura, que vocês veem muito aí no mercado, mas vocês também veem grampos, através dos grampeadores, que é uma tecnologia de sutura mecânica. A gente fala de colas e a gente fala dos Steri-Strips, que são os materiais feitos à base de, como se fossem curativos, né? Principalmente no fechamento de pele, né? Então, é importante que sutura é tudo aquilo que faz o unitecido mantém na posição normal até que cicatrize, tá? Isso é importantíssimo vocês saberem para futuramente a gente definir outros parâmetros. Mas embora tenha algumas tecnologias de sutura, o fio ainda é disparado, que é o 80% que a gente vê aí no dia a dia prático de vocês. Mesmo que você fale fala-se muito hoje de robótica, laparoscopia, mas ainda assim você tem um fio de sutura para fazer ali a coaptação do tecido, o reforço, seja ele qual for, né? Aqui entra a primeira característica. Gente, aqui, ó, presta muita atenção. Isso é muito importante que vocês comecem ao entendimento aí. Qual é a sutura? Qual é o diâmetro da sutura? Legal, vocês todos sabem que existe fio 0, 2 0, 3 0, 4 zeros, 5 zeros, mas é importante entender essa classificação de acordo com a NBR aqui, de um fio muito grosso a um fio muito fino, de modo que não existe o fio 1 0 como não existe o fio 3. Então ele tem uma escalinha aqui, que quanto maior o número de zeros, mais fina a sutura. E para quem nunca trabalhou com isso, ou que trabalhou com algumas especialidades que não tocam em fios muito finos, nosso fio de cabelo aí,
ele é mais ou menos equivalente a um fio 6 ou 7 zeros, tá? Isso é o diâmetro, para vocês saberem o quão grosso é um fio de sutura, porque quanto mais grosso um fio de sutura, mais força ele tem, né, para unir o tecido. Então a gente vai elaborar alguns parâmetros aí para vocês entenderem. Um outro ponto que vocês viram, não é novidade, gente, eu tenho que fazer essa parte básica, mas é importante que vocês saibam, é o tamanho das suturas, a evolução ao longo do tempo dos tamanhos das suturas, né? Elas foram aí desenvolvidas ao longo do tempo e facilitadas para que você, em cirurgias muito pequenas, de tamanho pequeno de espaço, você não tenha fios muito longos. E ao passo que você tem cirurgias de grande porte e de muita profundidade, você tem fios longos aí. Então, vocês veem na prática aí fios de oftalmologia, microcirurgia, 10, 13 centímetros, mas vocês chegam a ver aqueles fios de rolinho que eles chegam até a ter 2,5 metros aí. Então, tem vários fios de pele, 45 centímetros. Você pega, ele abre do envelope, ele é 45 centímetros. Por exemplo, uma coisa que eu falo, a norma do fio de pele, de 45, ela diz que o fio pode ser entre 42 e 45. Então, se você medir o fio ali, ele pode estar menos que 45, inclusive, né? Isso é uma coisa que, felizmente, a norma dá esse rangezinho aí. Mas só de curiosidade, nada que vai fazer muita diferença do que a maioria de vocês já conhece. Mas aqui é uma parte mais conceitual básica, para vocês entenderem os próximos passos aqui. Aqui entra um ponto mega importante, mas muito importante, que aí entra onde erram-se muito. Quando a gente vai conversar com os cirurgiões, e com os médicos, e com instrumentadores, com circulante, existe uma confusão muito grande no mercado do que é força têncil e tempo de absorção. Então, aqui é muito importante vocês entenderem. Força têncil é o mais importante. Porque quando eu falo que o fio ele coapta o tecido para manter o tecido unido até que ele cicatrize, a força têncil é o tempo que o fio aguenta mantendo aquele tecido unido. E a grande maioria das pessoas não sabem essa informação. Inclusive, eu peguei em material que circula na internet, o pessoal falando de sutura, com erros muito graves. Porque aqui a gente fala da recomendação da indústria baseado em estudo clínico, baseado na bula do produto. E o que a gente vê na prática é o pessoal confundir resistência têncil com o tempo de absorção. Então, resistência têncil é o tempo que o tecido fica unido. Então, se um tecido ele precisa de 5 dias para cicatrizar, eu tenho que pôr um fio que aguente mais do que 5 dias de força têncil. Então, o fio tem que aguentar 7, 10, 15, 20, 30 dias. Entendeu? Isso é importantíssimo vocês saberem. A maioria das pessoas não sabe. E aí fica aquela confusão de falar tempo de absorção e não conhece. O pessoal sabe que tem que pôr nylon, tem que pôr absorvível, e muitas vezes não é. É saber, principalmente, a questão de força têncil. Tempo de absorção, que é um outro parâmetro, que é quando o fio é absorvível, quando o fio é absorvível, né? Ele tem um tempo que ele vai absorver, né? Porque ele é um corpo estranho, ele é um material de síntese. Não acha, gente, que a gente coloca o fio no paciente que simplesmente a gente só coloca porque tem que usar, tem que fazer uma ligadura, tem que fechar um tecido e tal. Mas a gente tem que levar em consideração que aquilo é um corpo estranho. Eu quero que esse corpo estranho fique no paciente ou que ele faz a função dele de manter o tecido coaptado e depois ele vai embora. O mundo ideal é que só existissem fios que ele mantivesse o tecido totalmente coaptado pelo tempo que o tecido precisa, e a gente tem uma estrutura com diversos tipos de tecido no organismo, e ele fizesse essa função de coaptar o tecido e depois ele fosse embora. Então, o mundo ideal seria isso, mas não é possível. Tem fios que você vai colocar, e a gente vai falar aqui, que você implanta no doente e ele vai morrer com aquilo, porque o fio de sutura não vai de forma nenhuma absorver, não vai acontecer nada de nenhuma reação, o organismo vai simplesmente, né, encapsular ele e aquilo vai ficar pelo resto da vida. Quer dizer, um corpo estranho que vai ficar. Né? Então é importante, já falamos duas coisas muito importantes. Então, definição de força têncil e tempo de absorção. Não sei se está habilitado para vocês aí, só um parênteses, tá?
Alguém fez um risco na tela aí, acho que se passar o mouse aí, eu não sei como desabilita isso aqui, mas passa o mouse na tela, risca aí. É uma coisa que a gente tem que aprender aqui no Zoom como é que desabilita isso, mas tudo bem. Aqui uma diferença para vocês verem, vocês que estão na prática. Muitos de vocês conhecem esses fios, né? Catigu, Catigu simples, Comado, poliglactina. Aqui, ó, força, olha a diferença, força têncil e tempo de absorção. Então eu tenho que entender, força têncil, 10 dias, se o tecido cicatriza em 15, eu posso usar um fio que é força têncil de 10? Não posso. Então, se um fio é 10 dias de força têncil, qual é o tempo daquele tecido a cicatrizar? É 5 dias, beleza, posso usar. Agora um detalhe, agora que é onde entra o que a gente fala do ponto de vista da indústria, do conhecimento, que é legal passar para vocês daqui da área da técnica, instrumentação, para que um dia a gente tenha a oportunidade para falar com todos os médicos, principalmente informação. Hoje, vocês estão na prática e estão vendo pacientes que vão operar cada vez mais, muitas das vezes, tá? Estou falando de modo geral, não específico de uma especialidade. Quando eu falo aqui, eu englobo todas as especialidades. Mas quando você olha, hoje é um paciente que chega para operar mais, com mais comorbidade, né? Tem diabetes, tem hipertensão, ele é obeso, ele é fumante, ele chega muito complicado. Então, esse paciente, naturalmente, ele tem um processo de cicatrização mais complicado. Pega um paciente diabético, por exemplo, não cicatriza com facilidade. E aí, quando você pega esse cara que hoje opera, chega mais debilitado, e você está tão acostumado lá, vamos lá, o cirurgião está tão acostumado a usar o Catigu, por exemplo, que tem essa reação têncil de 10 dias. Então ele tem um tecido lá, sei lá, um tecido, um músculo. Cicatriza, a musculatura geralmente cicatriza de 7 a 12 dias. Aí você estava tão acostumado no passado a usar o Catigu. Só que hoje, o paciente diabético, esse mesmo tecido, ele pode, não estou afirmando só por afirmar, são os dados que falam por si só, né, os estudos clínicos. Então, esse paciente com as comorbidades, ele tende a cicatrizar mais demoradamente. Então, será que eu vou continuar usando o Catigu? Então, é nessa proporção que essa aula nós vamos tomar rumo a essa aula, para vocês entenderem no dia a dia, e depois a gente vai pegar a continuidade das outras aulas, vocês vão começar a ter uma visão 360 graus do que é esse escopo de produto. E se vocês ficarem conosco aqui, eu tenho certeza, se enganem quem assiste essa aula uma vez e acha que sabe tudo. Não, assistam 2, 3, quantas vezes a gente repetir, para que vocês possam realmente levar a informação correta para o mercado, né? Então, informação chave aqui, força tenso. Depois, a questão do tempo de absorção, que aí, pô, é um órgão, é um material de síntese, realmente ele tem que ir ele tem que ser, de alguma forma, se ele puder ir embora do organismo, é melhor ainda. Deixa eu ver o chat um minutinho aqui, gente. Só uma proporçãozinha aqui. Vou desconectar aqui só para ver. Aqui, desculpa. Desculpa. Às vezes eu olho o chat aqui só para ver se tem alguma pergunta, alguma colocação, tá? Vou voltar aqui de novo. Estou compartilhando a tela de novo. Um outro ponto que se tem de diferença, que aí eu falo que aprender fio de sutura não é o que a gente... e não estou fazendo nenhuma crítica, tá, pessoal, a nenhuma escola, né? Até eu acho que a indústria precisava ajudar mais. E um dos grandes objetivos da gente aqui, quando a gente criou o Galera da Pinça, é mostrar a importância da profissão instrumentador cirúrgico, do técnico, do auxiliar que está ali suportando a cirurgia. Quão importante vocês são, sensibilizar a indústria para investir mais no conhecimento para vocês, né? Um ponto aqui, por exemplo, o monofilamento. Hoje se aprende muito que o monofilamento é só um fio que é liso. Um fio liso, é um fio X. Não, ele de fato, ele é um fio liso que é um filamento só. Você pega ele na mão, é um fio que realmente tem um filamento, igual o desenho aqui. Só que ele é um fio com uma característica de vedação, por exemplo. Ele é um fio que quando você quer passar por um tecido, por exemplo, vai fazer uma anastomose de uma artéria, de uma veia,
você, ou até mesmo no intestino, você quer um fio que passe a agulha e o fio monofilamentar cubra aquele buraco para que haja vedação, por exemplo. Então, isso é o tipo de coisa que vocês precisam saber por que usam fio monofilamento. Um outro ponto é, ele é um fio também que traumatiza menos o tecido. Por ele ter essa superfície lisa, ele passa pelo tecido traumatizando menos. Por outro lado, ele tem uma desvantagem para a cirurgia, para o cirurgião. Ele tem uma condição de nó diferente. Então, quando vocês tiram o monofilamento do envelope na cirurgia de vocês, lá quando vocês estão instrumentando, ele é aquele fio que é o nylon, que é o polipropileno, que você tira ele do envelope, ele fica, o fio parece aquela molinha, né? Não é verdade? Coloca no chat se é verdade isso. Ele fica aquela mola, né? Vocês têm que esticar ele antes de passar para o cirurgião. Então, ele é um fio de manuseio mais difícil. Então, consequentemente, o nó também. Tá? O nó. Pessoal, coloca no mute aí, por favor. Todo mundo aí, tem bastante gente na sala, coloca no mute. Vou colocar no mute aí para ajudar aí. Então, consequentemente, esse é um fio que você tem mais dificuldade de manuseio, tá? Então, o fio monofilamentar não é porque ele é só um filamento e mais nada. Ele tem, quando eu for falar das aplicações, nas especialidades, na plástica, na gastro, na geral, na cardiovascular, que tem uma aula maravilhosa de cardiovascular, eu falo da necessidade do cirurgião, da necessidade do tecido e da necessidade do material para a cirurgia. Então, eu especifico cada um porque o fio tem que ser monofilamentar naquele momento. Por que ele tem que ser com essa característica? Né? Porque, por um outro lado, nós temos os multifilamentares, torcidos, que nem vocês estão vendo aqui, então eles são vários filamentos que você só torce, ou os que são trançados, são vários filamentos que são feitos tranças. Né? Esses fios, a característica do fio de multifilamento não é só que eles são várias tranças e essa superfície dele é um pouco irregular. Eles são fios de força. São fios que quando você quer realmente uma tração de força na coaptação do tecido, então eu quero coaptar, quero força, eu preciso de fios multifilamentares, por exemplo. Só que é um fio que ele tem uma superfície um pouco irregular, por isso a indústria fez cobertura neles, né? Então, olha uma informação importante que eu acredito que a maioria de vocês não tem aqui. Todo fio multifilamentar trançado, não torcido, trançado, que é esse que vocês estão vendo na tela, eles têm que vir com uma cobertura. E essa cobertura, ela tem dupla função. Em alguns momentos, ela pode ser só para passar pelo tecido mais suave e o fio deslizar, porque como ele tem a superfície irregular, ele tem que deslizar. Quando você dá o nó cirúrgico, pela técnica, o fio, os dois fios, quando dá o nó na mão do cirurgião, quando vocês veem ali que ele traciona o fio, o nó desce, ele desce fazendo um atrito muito forte na hora de descer o nó na mão do cirurgião ali. Ou mesmo vocês, quando vão fazer tem alguns de vocês que eu sei que no final, né, faz uma suturazinha de pele ali. Então vocês não empurram o nó, não tracionam o nó um com o outro. Quando o fio é multifilamento, essa cobertura tem que ajudar a correr esse fio. Né? Então, uma das funções pode ser para ajudar a correr o fio. A outra função pode ser usada para traumatizar menos o tecido. Tá? E uma terceira função, que eu vou explicar assim, quando o fio é absorvível, trançado, que de novo eu falo que a maioria das pessoas não tem essa informação, a cobertura desses fios trançados é para ajudar com que a resistência têncil do fio absorvível, como o fio é absorvível e a resistência têncil dele tende a ser por um período limitado, a cobertura ajuda o fio ficar mais tempo forte segurando o tecido. Então, a cobertura tem essa função de manter tensão para o fio ficar coaptado ao tecido. Então, não é simplesmente a gente falar um fio é recoberto ou não recoberto, mas tem que saber o porquê que ele é. Por que ele é, né? Para ajudar. Ele é um fio que tem uma outra vantagem, que vocês também sabem muito bem. Ele é um fio que a manipulação dele é muito mais fácil. Então, quando vocês abrem um fio trançado, os fios roxinhos lá, que a gente vai falar, eu vou tocar muito aqui em nomes
genéricos. Em algum momento eu posso falar alguns nomes de marca. Eu não estou defendendo nenhuma marca aqui, eu estou dando um treinamento genérico, porque a gente sabe que a realidade de cada hospital que você trabalha, você tem N marcas aí. Mas eu vou falar do fio genérico, que é a informação que está na embalagem. No final dessa aula tem 3 slides de embalagem, que vocês vão, ao final dessa aula, vocês vão saber exatamente, pegar um envelope na mão e saber identificar cada característica, cada ponto esse que eu estou falando. Então, fica com a gente até o final, fica antenado aqui, que vai ser bem interessante para vocês aí essa informação. Então, esse fio de multifilamento ele é mais fácil manipular. Você pega aquele fio roxinho lá, que é os absorvíveis lá, poliglactina, você tem facilidade de manuseio. Eles são fáceis de manusear. Eles saem do envelope, é muito mais fácil de manuseio. São fios mais maleáveis. Deixa eu olhar para a carinha de vocês aqui. Acabei de dizer... Vocês estão entendendo? O pessoal que está vendo essa aula pela primeira vez, coloca no chat ali o que estão achando. Só desse início, aqui a gente está aquecendo. Que não chegou ainda no tchan da aula. Aqui é só aquecendo para vocês ficarem antenados aí de conhecimento que talvez vocês aí, a maioria não tem esse pedigree, pedigree, eu cabeça pedigree, não tem essa informação clara dos treinamentos que vocês fizeram de repente anteriormente. Então, fica com a gente aqui que vocês vão gostar muito do que a gente vai trazer aí ao final dessa aula. Aqui é só aquecimento, só brincando de Eu bem estou entendendo um pouco do material, porque eu não tive essa aula, então a aula foi bem resumida, mas eu estou entendendo um pouco. Legal, show. Muito bom, muito bom. Aqui só estamos brincando de conhecer um pouco do fio de sutura, né? Vocês vão ver que a coisa vai ficar melhor. Vamos avançar aqui, gente. Então a gente falou do fio trançado, do fio monofilamento, a gente falou de absorção, falou do tempo e resistência a têncil. Esse aqui é um conceito novo também, que a maioria também, eu falo a maioria, gente, porque a gente já deu essa aula várias vezes, e quando a gente pede feedback, a maioria não tinha conhecimento, né? Quantos de vocês aqui, por exemplo, só para o pessoal ter ideia, quantos de verdade vocês conhecem suturas antibacterianas? Põe no chat aí para os colegas verem. Põe no chat aí para vocês verem o que é sutura antibacteriana, se realmente a galera conhece. E é um negócio que está aí... Eu não conheço. Experimentei em hospital público e eu não conheço realmente. Vai colocando no chat para o pessoal ter uma visão. Bom, sutura antibacteriana, que aí é um ponto, é um material que está no Brasil há mais de 10 anos, mais de uma década, mas quase poucas pessoas, na verdade, conhecem esse tipo de material, né? Qual é o conceito de sutura antibacteriana? Então, aqui falando do conceito. Então, são os materiais que eles foram desenvolvidos. Põe no mute aí, por favor, gente. Foram os materiais que foram desenvolvidos... Deixa eu pôr aqui. É que quando eu peço para colocar, porque senão eu tenho que tirar da transmissão da tela, né? Para eu botar todo mundo no mute. Quando a gente fala de sutura antibacteriana, isso aqui tem uma aula. Se vocês verem na programação que eu vou falar para vocês, vai ter uma aula só de sutura antibacteriana. Mas para que foi desenvolvida a sutura antibacteriana no mercado? Ela foi desenvolvida para evitar colonização de bacteriana na linha de incisão, né? Após implantadas, a sutura libera gradativamente uma substância, que a gente vai falar aqui, que vai criar uma zona de inibição aí do crescimento bacteriano. Então, esse é um tema delicado, porque quando eu falar da aula de antibacteriano, de suturas antibacterianas, de cirurgia segura, que é uma aula que a gente fala de suturas antibacterianas e cirurgia segura, a gente entra num tema bastante delicado, que é infecção. Eu vou especificar mais a de sítio cirúrgico, tá? Não vou entrar nas outras. Infecção respiratória e outros tipos de... Eu vou fixar na infecção de sítio cirúrgico, né? E também vou tomar o cuidado de expor, mesmo sabendo que infecção é multifatorial, vocês sabem bem, vocês são da saúde, deveriam saber, né? Que ela é multifatores, ela tem a ver com a montagem da sala que vocês fazem, a importância das manobras que vocês fazem para evitar aí
a colonização, a limpeza de... Pessoal, põe no áudio, pelo amor de Deus, senão nossa aula não flui. Põe no mute, por favor. Então, a colonização bacteriana, a antibacteriano, a indústria entendeu que, ok, ela é multifatorial, mas não vai ser por causa do material de síntese, não vai ser por causa do fio. E vocês vão saber que o fio ele é um condutor natural, o fio trançado principalmente, é um condutor natural de bactérias. Ah, Nélia, o fio é um condutor natural de bactérias? Como assim natural de bactérias? Na verdade, não é que é natural de origem natural, é porque como ele é trançado, o trançamento dali do fio, ele conduz bactéria ao longo da incisão. Por isso, de novo, gente, eu falo aqui a coisa, parece que é, puta, tá chato, a aula às vezes é muito detalhe, às vezes para algumas pessoas pode ser que entendam dessa forma, mas lá na frente na aplicação, quando eu falar assim, vocês vão estar trabalhando com um paciente que é, por exemplo, cirurgia infectada, cirurgia com algum problema, aí eu vou falar, ó, foca no fio monofilamento. Quais são os fios mais utilizados para trabalhar a cirurgia potencialmente infectada? Monofilamento, e tem um porquê. Mas não vamos adiantar as outras aulas aqui. Então, olha o que acontece. Aqui é um resumo que é a sutura ser antibacteriana ou não, né? Ela tem essa propriedade. Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo o material contaminado. Aqui foi um ensaio que foi feito numa placa de Petri, né? É uma plaquinha que é feita no laboratório, que você coloca vários estáfilos ali. De novo, eu estou colocando no mute aqui, para não atrapalhar a galera. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Dá um ok, dá um joia, faz um aceno aí. Não precisa abrir o microfone para falar, gente. Interage comigo pelo chat, por favor. Pelo chat, que é mais fácil. Aí não abre o áudio de vocês. Se alguém tiver com ruído no fundo, não atrapalha os colegas aí. Aqui foi feito aqui é só o visual. Na aula eu mostro outras aplicabilidades, né? Mas aqui você vê a bactéria já agregando no nó. Principalmente quando o fio é monofilamento, onde mais se agrega a bactéria é no nó. Quando ele é trançado, a bactéria agrega mais no nó e no trançamento do fio. Porque no meio do fio você tem pequenos orifícios que a bactéria consegue colonizar. O que acontece aqui? Ó? Quando você tem o agente antibacteriano, ele cria uma zona de inibição, ele libera esse material, esse componente antibacteriano, que ele é bactericida e bacteriostático, né? Lembra? Quem fugiu da aula, bactericida, ele mata o agente. Bacteriostático, ele impede o crescimento das bactérias ali. Então, ele cria essa zona de inibição em torno do fio, não deixa a bactéria colonizar no fio. Então, o fio não vai ser condutor das bactérias para as outras partes do tecido suturado. Né? Na aula a gente explica melhor. Um outro conceito importante, gente, só um parênteses para a gente não fugir aqui ao conceito, né? Voltando ao antibacteriano, que eu acho que é importante ficar muito claro, porque esse é tema novo, vocês estão tendo a primeira, para muitos pode ser a primeira aula até, mas o agente que eles utilizam ou é a clorexidina ou é o triclosan, tá? Que eu acho que vocês conhecem bem, que são antissépticos que são colocados, impregnados na sutura para que ela possa agir dessa forma. Não adianta, né? Uma pergunta que não adianta pegar o fio e pegar uma cubazinha, colocar clorexidina, pegar o fio lá, melar na clorexidina e aplicar. Não adianta isso, né? Porque no primeiro trauma de arrasto ali, toda essa clorexidina que está na cobertura, ela meio que se perde. Não é essa tecnologia de impregnar o fio, o antisséptico no fio, tá? Então, só para contextualizar aqui para vocês. Sutura farpada, que também é uma outra novidade, super novidade, está no mercado aí há alguns anos já, não é tão pouco, mas já está há alguns anos.
e a maioria dos hospitais ainda nem adquiriu, não sabe, nunca viu, muitos de vocês. Quantos já tiveram contato com sutura farpada? Coloca para mim, sim ou não no chat. Sim, tive? Não, não tive. No chat, por favor, interage comigo aí para a aula não ficar... É um sim, não, não, sim, né? Já tiveram sim, não, né? Sim em palestra, não. Legal, legal, legal. Só repetindo que o pessoal pediu ali, bactericida, do fio antibacteriano. Bactericida, ele mata a bactéria. Bacteriostático, ele impede o crescimento, ele estanca o crescimento da bactéria. Né? Porque a bactéria, ela tende a proliferar, né? Ela começa com poucas, elas vão se reagrupando e vão crescendo, crescendo, crescendo. O agente antibacteriano, ele não deixa. Primeiro, ele impede o crescimento, e aí, quando ele se desloca em direção ao fio, onde está a maior concentração do agente antibacteriano, ele chega tão enfraquecido no fio, porque a maior concentração está no fio, né? Ele vai liberando do fio para fora, ele vai chegando tão enfraquecido até o fio, que tem onde está a maior concentração, que ele acaba morrendo no meio do caminho. Então, por isso, os estudos clínicos mostraram, e tem muitos estudos clínicos, que o fio, ele realmente ele pode ser, ele tem ação bactericida, né? E bacteriostática, tá? Bom, sutura farpada, exatamente. Tem aí algumas marcas do mercado aí, né? Veloc, Stratafix, até Quil, né? São marcas do mercado aí. Qual é o conceito base, né? Básico, tá? Entenda que é conceito base e não básico. Vocês precisam ter a base para evoluir para o avançado. A sutura farpada, basicamente, não é só isso, ela é um pedaço disso aqui. Ela foi desenvolvida para facilitar o manuseio em cirurgias, né? Permitir o fechamento das incisões de forma mais rápida e sem a necessidade de dar nó. Então, essas farpas aqui, elas permitem passar pelo tecido e não precisar dar nó. Então, você facilita. O pessoal usa, a gente tem visto o pessoal usar muito farpado em robótica, laparoscópica. Lógico, o manuseio dentro da cavidade com instrumentos, mesmo que seja a robótica, que é muito melhor que a laparoscópica, mas ainda assim você está manuseando dentro da cavidade, espaço curto, você está trabalhando num espaço muito pequenininho, né, muito pequenininho, com a imagem altamente ampliada inúmeras vezes, e que muitas vezes você não tem espaço para ficar trabalhando o fio ali para dar tanto nó, né? Não tem o fio farpado? Vai sem farpado, mas se tem o fio farpado ajuda muito, né, essas cirurgias. Mas ele não é só para cirurgia, obviamente, da robótica, né? Então, aqui um conceito também introdutório base para vocês entenderem que existem os fios farpados com unidirecional, quando a farpa é virada só para um lado, e o bidirecional, quando as farpas são viradas para os dois lados. Eu não vou entrar no mérito aqui da discussão de cada fabricante, as diferenças técnicas deles ali, mas basicamente vamos dizer que um fala que por ser unidirecional eu coloco, e se eventualmente eu precisar tirar, eu na mesma direção que eu coloquei, eu tiro e acaba me facilitando a retirada. O outro fala, não, mas o meu, que é bidirecional, ele trava melhor, né? Mas ao passo que você colocar um fio farpado, de qualquer jeito que você coloque, o manuseio, uma vez que se aplicou no tecido, ele trava, ele cria uma trava ali que você tem dificuldade depois de qualquer manuseio. Mas cada um tem o seu porquê. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu estou só dando o conceitual base para vocês terem uma visão mínima de entendimento dessa linha de produto, tá? E aqui algumas aplicações, né, que a gente tem desde cirurgia aberta, não é só para robótica, não é só para laparoscópica, tem cirurgia, por exemplo, pexia de face, né, na rítido, por exemplo, você passa um fio desse farpado aqui e ele faz a pexia, a suspensão e ele faz o travamento. Né? Tem empresas específicas, por exemplo, que vendem produtos só para fazer esse tipo de coisa, mas você pode usar na plástica, em várias cirurgias, tem várias aplicações, né? Ainda uma trava muito importante que existe é a questão do custo, né? Que é um fio que tem um custo maior, é uma tecnologia, tem
tamanhos, eles vêm em tamanhos diferentes, tamanhos de 10 centímetros, 20. Então, ainda assim, tem algumas restrições ali. Mas, como toda tecnologia, e esse é um treinamento para quem quer aprender de verdade, eu vou dar para vocês o que há de mais novo no mercado. Sempre vou trazer novidade. Não vou ficar falando focando no catigu cromado, no catigu simples, no nylon, que você já sabe muito mais coisas do que a gente. Eu vou trazer sempre uma novidadezinha aí no meio do caminho. E sempre que eu faço essa aula, de novo, né, pessoal? Como a gente faz um grande resumo, isso aqui é uma aula que daria para a gente falar um dia inteiro de sutura. Como a gente faz aí 1h30, mais ou menos, eu acabo toda a aula que eu vou dar nova, né? O pessoal acho que deve perceber do galera que já viu essa aula minha, eu sempre trago uma novidade extra ali, um complemento que vem à cabeça na hora, um detalhe, depende do que vocês interagem comigo. Então eu sempre coloco um insightzinho novo na cabeça de vocês, para vocês, vou para a cirurgia com um entendimento melhor. E aí a ideia é formar gente que realmente conheça profundamente os produtos, tá? Bom, aqui, de novo, começa agora uma outra parte da aula, que é entender basicamente a composição, né? Fio de origem, por exemplo, suturas absorvíveis, elas podem ser de origem animal ou sintética. Gente, catigo simples e cromado está aqui na tela. Esse é um resumo que vocês vão ter aí no e-book, tá? Mas o que a gente fala assim? Põe na tela aí quantos de vocês usam, do dia a dia da cirurgia usar catigu, tanto simples quanto cromado. Coloca aí no chat. Vamos interagir aqui. Vamos olhar aqui, vocês falando. Usa muito catigu simples e cromado? Porque é uma brincadeira aqui que, lá vai ele falar de catigu simples e cromado, de novo, vai ele. E aí eu vou falar o meu ponto de vista aqui da indústria, né? E eu uso sempre, sim, né? Usa, né? Catigu é aquela coisa, tá? Desde 1900 e bolinha aí, né? Ele é de primeira industrialização dos catigus ali, de 1889 ali para frente, né? 1900 ali. Uma coisa meio que vai nessa linha ali. Mas eu não vou ficar aqui me prendendo vocês a ficar falando do catigu, mas eu vou dar uma informação que eu acho que é legal vocês saberem compartilhar assim, jogar no ouvido do cirurgião para ele começar a refletir sobre esse tipo de material. Primeiro, no passado, quando desenvolveu os catigus de um modo geral, no passado eles foram as primeiras suturas de origem absorvíveis, óbvio de origem animal, mas absorvíveis do mercado. Então lembra da história? Eu quero um fio que faça a função de coaptação e depois ele vai embora. O catigu foi os primeiros aí no negócio. Só que é uma matéria-prima que ao longo dos anos eles vêm tendo dificuldade, né? Não se pega a matéria-prima do catigu de 30 anos atrás, 40 anos, com o que é hoje, né? Qual é a origem? Submucosa de intestino. É fio feito do intestino bovino, né? Pra vocês terem ideia o nome conceitual da indústria para a fábrica de catigu, que é uma fábrica à parte da fábrica de sutura, chama catiguteria. Até um nome bonito, né? Catiguteria, né? Uma coisa meio, né? Se tiver uma taça de vinho na mão e uma música, catiguteria, né? É um nome bem... Mas para você fazer um metro por exemplo, de fio bom, um diâmetro 0, 2,0, você precisa na média, isso é informação dos frigoríficos, tá? Não estou falando de todos, mas de uns. Eu visitei aí uma meia dúzia, 8, acho que 7 ou 8 frigoríficos aí de fábricas. Aí. Eles falam que é uma média mais ou menos de 6 a 8 bois sadios para você tirar 1 metro de catigu. 6 a 8 bois sadios para tirar 1 metro de... Porque, na verdade, o fio é torcido, né? Tá aqui, ó. Multifilamento torcido polido. Então, são várias tiras. Para você fazer um fio zero, você precisa lá de 3, 4, 5 tiras. Você fazer um fio mais fino, você precisa de menos tiras. Então, para você fazer 1 metro de fio bom, você precisa de várias tiras. Você precisa mais ou menos uma matéria-prima de vários bois. Para fazer realmente tirar o melhor dele, com menos gordura, com menos tecido adiposo ali, para poder realmente ter uma matéria-prima legal. Tanto que se vocês verem, uma coisa que é interessante, ele é um fio à base de colágeno.
né? Há 30, 40 anos atrás, você não tinha muito essa história, se tem muito colágeno no organismo ou não tem. Esse aqui é um fio à base de colágeno. Então, se o paciente tem déficit de colágeno, por exemplo, sem nem saber e vai para a cirurgia, quando implanta um fio desse no organismo, acende uma luzinha lá. Opa, chegou colágeno lá. Então, acende uma luzinha, os macrófagos vão lá rapidamente e vão devorar aquilo lá. Aí entra numa outra aula, mas vocês entendem que tem uma lógica das coisas? Então, é um fio que usa-se muito hoje por uma série de razões técnicas, escola, tal. Mas a indústria trouxe novidades, e eu vou falar para vocês. E também vou dar algumas ideias de valores, assim, porque no passado existia muita diferença. O que substitui o fio de origem animal? Ah, o fio de origem sintética. Ah, mas eles são muito caros entre eles, então eu vou continuar no fio animal. Hoje já não é mais essa realidade. Você tem aí uma diferença de preço muito pequena e às vezes quase inexistente. Mas aqui está um resumo dele. Né? Aqui eu coloquei as principais especialidades, eu coloquei os diâmetros, a coloração, eu coloquei aí a resistência a têncil dele, eu coloquei aí como que é a absorção, o processo de digestão enzimática, né? Se vai ser digestão enzimática ou se vai ser por outro processo de absorção, que a gente vai falar dos demais aqui. Ou o tipo de esterilização, se é cobalto ou se é óxido de etileno. Se der tempo, a gente fala um pouco dessas duas esterilizações também, só para vocês terem ideia. Mas o catigo simples é isso. O cromado, que difere os dois, né? O que difere catigo simples e cromado? Ah, Nélio, o médico é que usa catigo simples e cromado. Basicamente, o que faz o simples ser resistência a têncil 10 dias e o cromado 21? O que faz o simples absorver em 70 dias e o cromado em 90? É um banho de sais de cromo, que é transparente. Então, você pega dois catigos simples, vamos dizer assim. Né? Um é simples, um é cromado. O cromado, você dá um mergulho nele de sais de cromo, eles vão ficar igual, amarelado ainda. Como é que você vai diferenciar na cirurgia se fosse iguais em cores? Vocês iam se confundir todos. Então, a indústria pegou e, opa, dou um banho de sais de cromo e dou um banho de uma coloração. Eu jogo uma coloração marrom nele ali para poder ele ficar numa cor diferente para vocês saberem diferenciar na cirurgia. Tanto que se vocês pegarem, olha o que acontece. Quando dá o nó no cativo cromado na cirurgia, vocês percebam isso, quem usa. Quando eles têm um atrito do nó, que dá o primeiro nó, eles dão uma delaminada. E essa delaminada, você vê que ele perde cor, né? Perde aquela cor ali da cobertura, né? Então, não é da cobertura, da coloração. Né? Então, é por isso que são desse jeito. Né? Mas, de novo, os dois de origem animal, com todas as complicações aí. E aí, o que muda da parte técnica, que vocês talvez nunca se atentaram? A resistência a têncil do simples, 10 dias. Aqui, ó, 21. Então, aqui é um fio para aguentar um pouquinho mais. E só que ele vai embora também um pouquinho mais. Em vez de ele ir em 70 dias, que é o caso do simples, ele vai em 90 dias. Tá? Beleza até aqui, gente? Coloca no chat aí. Vamos interagir aqui comigo. Não deixa eu dar aula sozinho, não. Às vezes fica falando, né? Não deixa eu dar aula sozinho, não, né? Me ajuda aqui, né? Para eu poder passar um conteúdo de valor para vocês, poxa. Está entendível? Coloca ali. Entendido. Legal. Não entendi tal coisa, né? Tal. Me fala aí. Essa é uma aula mais longa, tá, pessoal? Porque a primeira é a base, mas aí as outras é um pouco mais curtas. Só que a gente pode avançar um pouco mais de 1h30 aí, mas porra, fica com a gente que vocês vão. É conteúdo campeão. Eu vejo que tem muita gente que acha que está instrumentando há muito tempo, já sabe tudo. Não, não sabe. Eu falo com propriedade. Tem muita gente que não sabe, e eu acho que você tem a chance aqui comigo, com a gente, com essa parceria com o Montec, com a galera da Pinça, de ir além, de saber bastante, trazer aí o cirurgião para entender um pouquinho mais aí sobre esse material. Bom, a gente falou de fio absorvível, beleza? Legal. Mas e aí, Nélio? O que a indústria fez para melhorar isso? A indústria foi lá e criou os fios de origem sintética.
Por exemplo, coloquei esse exemplo na tela aí para vocês. O que é esse fio aqui? Né? Então, assim, eu tinha um fio que era de origem bovina, matéria-prima complicada, uma fabricação totalmente separada. A indústria foi lá e desenvolveu os monômeros. Juntou vários monômeros, formou um polímero, e aí esses polímeros começaram a ser inventados nomes. Esse aqui, por exemplo, é o da Meril, aqui é o Mitsu, de um dos fabricantes aí é Vicryl. O outro é o... já vou lembrar alguns nomes, mas esse é o Vicryl, esse é o... Então, esses sintéticos aqui, que foram desenvolvidos pela indústria, são os primeiros que foram desenvolvidos para começar a substituir esses de origem animal. Mas uma coisa que realmente dificultou muito essa entrada no passado, que não é a realidade de hoje, era a questão de custo. Porque esse produto aqui, ele tem tudo para ser muito melhor, mas muito melhor do que os fios de origem animal. Por quê? Olha só. Então vamos falar esse cara, presta atenção aqui, ó. Pega comigo aqui, ó. Polilactina, né? Ele é um fio que é 90% glicolida e lactida, que são componentes que a gente tem no organismo e acaba sendo fácil para a gente sintetizar esse produto. A gente sintetiza mais fácil, né? E a gente vai ver por quê. Até pela hidrólise, a gente vai ver que é um fio que é menos reativo, já de cara, né? Ele é um multifilamento trançado, ele tem essa cobertura, que esse nome é um palavrão, né? Esse nome que eles colocaram, né? Copolímero de poliglactina 370, 30%. Glicolida, é um palavrão, né? Literalmente. Mais esse estearato de cálcio. Mas é uma propriedade que... Esse é um fio de sutura que ele tem um núcleo, uma cobertura. Cobertura é deslizamento e manter o tecido unido ali, o cooptado, o maior tempo possível. Ele de origem violeta ou incolor, de 2 a 7,0, várias especialidades, tem outras aqui, eu coloquei algumas, mas olha onde está o ganho aqui, onde a gente começa a ganhar, onde o paciente começa a ganhar, onde a cirurgia começa a ganhar, o tecido começa a ganhar em cicatrização, para evitar a deiscência, para evitar as hérnias incisionais. Pô, você vai operar um paciente, pô, você querer que ele volte porque não colocou um fio adequado, ou colocou aquilo que está acostumado, um paciente era obeso, era diabético, era fumante, pô, não vale a pena conversar com a equipe para colocar um produto um pouquinho melhor. Eu não estou fazendo não estou vendendo nada aqui para vocês, estou ensinando vocês. Mas vale a pena. Então aqui já tem um ganho aqui, ó. Então onde que a gente ganha? Lá atrás, ó, 28 dias de resistência têncil, 4 semanas. 4 semanas mantendo o tecido unido. Então o cativo simples 10, o cromado 21, aqui já é 28. Esses aqui, ó, 10 e 21, 10 dias simples e 21 cromado, mas são colágenos de origem animal, mais reativo. É um colágeno, o organismo entende de uma forma diferente, sintetiza diferente. Aqui eu já tenho um baita ganho. Aqui é uma resistência têncil previsível. Previsível, acho que é a palavra aqui. Né? E olha como ele vai embora rápido. Ele vai embora ali igual o cativo simples, ali, 56 a 70 dias. Esse foi um dos fios, ele é hidrólise e oxietileno, né? Não é cobalto. Cobalto e oxietileno são duas formas de esterilizar diferentes. Se der tempo eu falo aqui. Se vocês quiserem, depois a gente fala um pouquinho desse aqui. Mas o que é importante que vocês saibam aqui, já é disponível esse fio aí muito no mercado, tem tudo quanto é canto esse tipo de material, que já pode ser um substituto imediato de fios, por exemplo, de origem animal. Né? Nele, mas só por que uma das características que o pessoal aqui não troca esse fio, ou não trocou esse fio pelo fio do Catigu, por exemplo. Porque o Catigu ele tem aquela questão de ele ser virtualmente monofilamento. Quando você abre um Catigu, quando vocês abrirem a próxima vez, vocês vão ver que parece que ele é um fio liso. Mas ele, na verdade, ele é um fio torcido de vários filamentos e ele recebe um polimento na cobertura para ficar liso, né? Então, às vezes o cara fala, mas o cirurgião fala, esse aqui é um fio trançado, de vários trançamentos e tal.
é diferente, lá é liso, aqui é trançado, mas no final do dia, o que se ganha aqui, em termos de 28, em termos de resistência, é muito alto. Mas tudo bem, tudo bem. A indústria vai desenvolver, então, um fio sintético, absorvível, liso. Aí eu vou falar para vocês esses novos fios. Mas voltando aqui, ó, voltando, cabeça, volta aqui, ó, mente que está aí pensando, que está matutando, que está fazendo um monte de coisa, volta de novo para a poliglactina aqui. Quando a indústria criou a poliglactina, esse produto era exclusivo de uma empresa no mundo, uma marca exclusiva no mundo. Como ninguém conseguia competir com a poliglactina, o povo foi lá e criou um tal de ácido poliglicólico, dizendo que é a mesma coisa que a poliglactina. Tecnicamente, esse produto emplacou no mercado. Vocês usam poliglactina e ácido nas cirurgias como sendo a mesma coisa, a torta e a direita. Porque esse também é a base de poliglactina, mas ele tem policaprolato. A poliglactina lá original não tem. Aqui é policaprolato com estearato, mas ele tem componentes um pouco diferentes aqui da poliglactina. Também tem violeta, incolor, aí tem as várias especialidades. Mas aqui é que pega, ó, resistência têncil, ele é um pouquinho mais fraco do que o fio de poliglactina, que é o slide anterior. Lá é 28, aqui é 21. Mas esse foi um fio que vocês usam à torta e à direita. E, de novo, o povo falando que conhece fio de sutura. Conhece fio de sutura. Aí, assim, não estou defendendo nenhuma indústria aqui. Pelo contrário. Mas pede para ver direitinho se realmente o poliglactina e ácido poliglicólico são a mesma coisa, na bula. Mas o mercado usou. Porque o tecido que se coloca lá, ele cicatriza em 15 dias. E se eu usar um de 21 e 28, não vai fazer diferença. Se é 15 dias que eu preciso, o fio é resistência de 21, de 28, então tá tudo certo. Mas eles têm estruturas diferentes. Não dá para falar que é a mesma coisa simplesmente. Eles são indicados para a mesma coisa, mas depende do caso. Então não é a mesma coisa. E aqui também, lá absorve em 56 dias de média, poliglactina. Aqui, 60 a 90 dias. É uma extensão um pouco, fica mais tempo. Mas, de novo, para a gente pensar. Quando a gente entrar nas especialidades aí, e eu falar da aplicação, eu volto nesses conceitos. Por isso que eu falo que é importante assistir a aula 1. Se vocês querem fazer um favor para os colegas de vocês que não assistiram essa aula, quer indicar, indique ele fazer a primeira, depois ele faz as outras. Mas ele tem que fazer a primeira aula, essa aula aqui, para entender esses conceitos aqui, para que eu possa depois passar vocês para o próximo estágio. Aqui é a parte de poliglactina rápida absorção. O que é essa poliglactina? Ele é igual a poliglactina que eu mostrei 2 slides atrás. Sintético, multifilamento, aquele palavrão aqui na cobertura, né? Violeta incolor de 1 a 6 zeros, gasto, só que, resistência têncil dele de 10 a 14 dias. E vai embora rápido, 42 dias. Esse aqui foi um dos produtos, gente, que, por exemplo, foi desenvolvido pela indústria para ser o substituto mais próximo do cativo simples. Cativo simples, que é um substituto mais à altura. Quanto que é o cativo simples de resistência têncil? 10 dias. Aqui, 10 a 14. Só que aqui é mais previsível, porque é um fio sintético, não é de origem animal. E aqui vai embora um pouquinho mais rápido. Lá vai com 70 dias o cativo simples. Aqui é 42. Então, é um fio que faz o papel dele, coapta. Então, por exemplo, você vai fazer... eu vou dar uma aula para vocês de ginecologia e obstetrícia. Quando eu estou falando dos planos anatômicos lá, eu falo do uso do catigu, mas eu falo do uso da poliglactina rápida absorção naquela cirurgia lá que você faz o parto normal, que você tem que fazer uma pequena incisão, né, para liberar o bebê ali, e ali muitas vezes usa catigu, que reage mais, que espeta no pós-operatório, coça. Se usar uma poliglactina rápida absorção, você tende a diminuir, além do que é um fio mais maleável, ele pinica menos para a mulher. Ele fica incomodando menos. Então são esses detalhes, vamos dizer assim, essas vírgulas que vocês precisam saber para realmente poder, às vezes, ajudar. Eu acho que isso faz parte, né? O parto...
a episiotomia, né? Você faz na episio você usa lá o Catigu, você poderia usar uma rápida absorção aqui, né? Então acho que você acaba ajudando a contribuir para. E também não estamos falando de um fio custa 5 outro custa 20, gente. Não, é muito difícil ter essa comparação, principalmente nesses aqui. Quando o fio for caro e realmente é uma outra coisa, eu vou falar. Vou dizer, olha, aqui realmente o cara substituir, esse custa 5, esse custa 20, 50, 200, tem fio de R$ 200, fios farpados, 200, 300, 400 reais, né? Mas eu acho que tem pequenas diferenças que vocês podem ajudar na cirurgia, o dia a dia aí, para uma dica, um toque e tal, né? Mas voltando aqui, vamos lá, segura aí, gente. A primeira aula é preciso isso aí. Mas legal, né? Você falou de um fio para substituir o catigo simples e para substituir o catigo cromado. Aí a indústria pegou um sintético, que é esse poliglecaprone 25, que é esse Filapron aqui dessa empresa, mas esse é o similar do Caprofil, do Monocrio, do Biocin, né, de várias marcas aí do mercado. Esse é um fio aqui que, por exemplo, você pode substituir um cativo cromado, mas ele é um fio que usa em outras especialidades também. Então, ele é base de quê? Poliglecaprone 25, sintético, monofilamento, né? Fios de monofilamento não tem cobertura, né? Só os multi, né? Porque monofilamento não precisa do deslizar, e não precisa da questão de o fio ficar mais resistente. O que precisa realmente são os trançados, né? Então, é violeta incolor, de 1, fio muito mais grosso, a 5 zeros, relativamente fino aí. Algumas especialidades aqui, e aí entra aquele lance dos 21 dias, lembra? O cativo cromado não é 21, não muito previsível, aqui é 21 previsível, né? Lá vai embora com 90 dias, aqui vai com 90 a 120. Né? Esse é um ponto que às vezes passa na mão de vocês. Não é uma questão aqui, pessoal, ó, vou colocar para vocês, não é todo lugar que você tem a chance de ficar argumentando com o cirurgião uma troca de fio, tá? Não é meu papel esse, né? Mas é uma chance de, às vezes, tem muitos lugares aí, Brasil afora, e tem pessoas aqui que trabalham em inúmeros hospitais. Quando eu falar das aulas aplicadas, eu vou dar alguns toques de como você começar a induzir de uma forma técnica ao cirurgião pelo menos ver. Porra, peraí, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Eu nunca prestei atenção, né? Entendeu? A prestar atenção no que... Porque não dá, gente, desculpa, não dá para falar que fio é Catigu e nylon o resto da vida, né? Não dá, né? Falar que fio é Catigu e nylon o resto da vida, aí não dá. O nylon é de 1940, o Catigu é de 1889. Tem as industrializações... Tem que... Se a gente não faz esse movimento da mudança, quem fará? Quem fará? Então a gente tem que estar aberto a conhecer. Então, por isso o propósito aqui para vocês vai ser sempre dar o meu melhor, o meu 110% para vocês conhecerem os materiais mais do que eu. Pode ser que tenha gente aí que estude, que pegue esse material, vai para a internet, vai para livro, troca ideia com o cirurgião e se aprofunde. E um dia, quem sabe, conheça mais esse tema do que eu. Não tem problema nenhum. Não tenho avareza nenhum quanto a isso. Eu quero é mais que vocês aprendam muito. Vocês dizerem um dia, pô, Nélio, isso aqui que você falou tá errado. Vou discutir isso com você. Porque vocês são a cirurgia também. E o meu ponto é que eu vou levantar também no meio do caminho uma equipe, pessoas e profissionais que estão aí à margem da cirurgia e a indústria continua só investindo ali. Investe pra caramba no cirurgião, no enfermeiro, às vezes no hospital. Mas, cara, tem um evento específico do instrumentador da indústria? São raros. São a turma aí, como os colegas fazem aí, o nosso colega aqui, o Leandro, coloca aí, faz pontualmente o dele, tem um pessoal do circuito que também está aqui, que faz cursos ali, mas essa iniciativa devia vir da indústria, que é onde está o investimento, que é onde está a formação, né? Mas desculpa, um pouco
Muita gente está me conhecendo agora, eu falo, pô, o cara já tá. Não, é que eu sempre tendo no final da aula de ter uma resenha ali de uns 5, 10 minutos que eu dou muita dica, toque, gero conteúdos de oportunidade para vocês, para vocês, para agregar e para quem quer ir para outras áreas que não só instrumentar, né? E aqui, por fim, na parte de absorvível, dentro daquela história dos fios absorvíveis e sintéticos, aqui a gente tem um fio mais forte que existe no mercado em termos de fio absorvível sintético, que é a polidioxanona, que é o Filaxin aí, que é o PDF, que é o PDX, que é esses fios aí, Maxon, dentre outros. Esse é aquele fio que, naquela regra de resistência têncil, de manter tecido unido, ele é o que, dentro do absorvível, o que mais mantém o tecido unido, 42 dias ali. Aí tem um percentual aqui, né, mais ou menos, eu falo vocês vão ver, eu sempre falar nas aulas, de 42 a 45 dias ali, mais ou menos, na média. Quer dizer, já são 6 semanas, 7 semanas quase 7 semanas praticamente de resistência a têncil. Até então eu falava de 4, né, que era poliglactina, 4 semanas, 28 dias. Aqui eu já falo de 7. 7 semanas de força têncil. Quer dizer, o fio fica aguentando ali o tecido forte, unido, por mais tempo. Aqui, por exemplo, eu falo eu vejo muito cirurgião usar na poneurose a poliglactina, que é 28 dias. Quando, na verdade, deveria usar uma polidioxanona. E na aula aplicada à cirurgia laparorrafia, eu vou falar dos porquês. Que aí, com esses porquês, talvez levante uma bandeira, uma bola aí, para uma melhoria do estrutura padronizado na equipe de vocês. Ah, não vai ser, né? Porque, gente, no final do dia, isso é bom para o paciente. A gente fala das coisas que são boas para o paciente. Muitas delas que eu falo aqui são bom para vocês também, que é a área do manuseio, da segurança, da aplicabilidade, da separação do material antes da cirurgia acontecer, do passo cirúrgico, da montagem do kit, né, daquela história. Cheguei antes da cirurgia, montei, preparei, chequei se tem os materiais, chequei se os fios estão lá, para evitar a correria de sai buscar o fio tal, aquela correria, né, de circulante, sai, volta e vai, né? Então esse é o fio, o polidioxanona, que é um monofilamento, né, né? É, é, violeta incolor, de 2 a 7,0, aí tem vários aqui, especialidades, e aí ele absorve, ele demora um pouquinho mais, aí é 6 meses para frente aí para absorver, de 180 a 245 dias, é uma hidrólise mais lenta, óxido de etileno é a aplicação dele aí, da esterilização. Dentro das bacterianas, das suturas antibacterianas, que eu dei o conceito daquelas suturas que são impregnadas, existe ela com triclosan, ó. Então é o mesmo sintético lá, poliglactina, com aquelas mesmas características, eu não vou repetir lá, 28 dias, 56 a 70, é feito de poliglactina com essa cobertura, etc, etc. Mas ele tem a cobertura do triclosan, ele tem também o triclosan na cobertura, que é o agente antibacteriano que vai liberar esse vai fazer criar aquela zona de inibição, não deixando a bactéria colonizar no fio, né? Então existe o triclosan no poliglactina, existe a clorexidina no ácido. Então lá tem poliglactina com triclosan, que é ácido com clorexidina, que é esse mega sobe da indústria aí, um exemplo, né? As características do ácido poliglicólico, tá, gente? 21 dias de resistência, 60 a 90 dias, isso tudo é igual, né? O que vai só crescer é esse componente na cobertura para fazer a zona de inibição ali, né? Aí a gente tem também a poliglecaprone 25 com triclosan, tá? Que é a mesma coisa, lá, 21 dias de resistência, igual o poliglecaprone, mas aí tem a cobertura, ele impregna na cobertura um triclosan aí. E o polidioxanona, que também eu acabei de falar, mas tem ele com triclosan, que é o absorvível antibacteriano, né? Por que eu separo aqui, né? Não coloco lá junto? Porque naquele primeiro momento eu estava falando só do conceito. Aqui eu estou falando de estrutura absorvível, convencional e antibacteriana.
Que eu já estou entrando no antibacteriano, que foi a nossa chamada dessa aula, né? Não foi estrutura convencional e antibacteriana. Então a gente já está trabalhando os nossos cases aí. As farpadas, também pelos mesmos conceitos, elas existem. Absorvível, poliglicaprone farpado. Ah, Nélio, o que tem de diferença da característica da matéria-prima? Não, ela é igual o poliglicaprone convencional. A diferença está na estrutura, de como que o fio é desenhado aí, como ele é apresentado. Ele é desenhado com essas farpas, tá? Então ele tem poliglicaprone, polidioxanona, de novo polidioxanona. Gente, eu repito, às vezes eu pareço um papagaio aqui, né? Fico repetindo 42 dias, 42 dias, porque eu quero que vocês um dia quem conseguir decorar isso uma ajuda que futuramente você pode. Talvez você não consiga convencer o cirurgião pontualmente hoje para algumas mudanças, mas às vezes numa conversa amistosa ali, falar um pouco desses conceitos de resistência a tensão só. Você sabia que poliglactina e polidioxanona tem diferença de resistência a tensão? Aqui 28 dias, aqui 42? Só isso. Você não está pedindo para mudar nada, está discutindo para ele mudar, não entra nesse. Mas posta tecnicamente para você ver. Então, eu acho que discutir com o cirurgião, por exemplo, não discutir no mau sentido, mas argumentar, você tem que estar preparado tecnicamente. Não adianta. Eu fiz inúmeras conversões na minha vida como representante, de, por exemplo, pegar cirurgião que eu troquei o Catigu pelo polidioxanona. Saí do extremo para o outro extremo, assim. Ah, né? Mas o primeiro dia que eu vi ele, que eu conversei com ele não queria nem. Ele disse, tá louco, eu uso Catigu. Para que eu vou botar um fio de R$ 15 se eu uso um de 3? Mas aí eu fui cativando tecnicamente. Bota uma informação, bota outra, bota outra, bota outra. Mas aí, no final, eu tinha uma questão comercial a meu favor. Mas eu tinha muito um outro lado, que eu levava para ele o lado do paciente. Porque reoperação, deiscência, acho que ninguém opera um paciente para ter deiscência, para esse paciente ter uma hernia incisional, para fazer uma reop. Eu acho que ninguém quer uma complicação dessa, né? Vocês operam aí para o paciente ficar bem, tem família por trás ali, tem uma vida, tem uma história, né? Eu já pegando o gancho aqui, gente, porque como a gente está falando de farpado, só para pegar o gancho, existe o farpado no nylon. Eu vou falar do nylon ali. Existe no nylon e no polipropileno. Só estou pegando o gancho, tá? Porque eu estou falando de farpado, só para mostrar o desenho aí. Depois a gente vai falar deles aí. Tudo bem até aqui, povo? Tudo bem aqui? Nós estamos resistentes aqui, né? Puxa vida, eu estou 1h30 falando, minha garganta aqui tá parecendo um vulcão aqui, né? Vai que vai, né? Vou usar meus olhos mágicos aqui para dar uma ajudada, né? Porque pensa, que é ficar falando aqui para vocês o conteúdo. Quem viu essa aula aí minha mais de uma vez, pegou algum conceito novo aí, fala para os colegas aí, se eu faço a mesma aula toda vez. Por isso que às vezes eu gravo, legal que eu grave, disponibilizo para colegas que. Todo mundo quer aula gravada, eu entendo, gente. Mas a aula ao vivo eu consigo interagir, eu consigo ouvir o que vocês estão falando ali, ó. Né? Eu consigo ver que vocês falam, que vocês interagem. Deixa eu dar meus 1 minuto de pausa, né? Não fique me xingando. Tem gente que fica aí atrás, vai ele parar, ficar falando groselha. Deixa eu dar o meu 30 segundos de pausa aqui, né? Para tomar minha água e fazer. Porque é uma aula tensa, né? De conteúdo e característica, né? Quando eu for fazer aplicabilidade aí nas especialidades, eu reviso os conceitos, aí eu falo, gente, isso aqui é aquele fio monofilamento, multifilamento, é o farpado, é o absorve com resistência de 42, de 10. Então é legal a gente explorar bem esse tema para vocês ficarem craques, tá? E eu estou fazendo aqui da recepção do hotel, né? Acho que eu devo estar incomodando a galera aqui, com o meu conteúdo chato aqui. Tô incomodando aí, não? o conteúdo aqui, sistemático aqui.
Mas vamos lá, voltando, galera. Vamos lá, força aí, força. Não deixa o jornal e as notícias ruins para outra hora. Fala a mesma coisa, gente. Só a estatística lá do Covid, que a política, que não entrega, que desentrega, etc. O que eles já gastaram de recurso aí na saúde, vocês são dela. Eu acho que a gente teria tratado aí uns 5 milhões de pessoas com Covid, né, cara? Porque, pô, é tanto bi, né? É 20 bi para lá, 30 bi para lá, 10 bi. Caramba! Eu acho que se botasse um bi bem empregado, teria tratado todo mundo, né? É tanto bi que eu falo, rapaz do céu, às vezes eu faço conta, né? Mecanizado aqui, o cara do negócio já faz conta. Quantos respiradores, quantas máscaras, quantos aventais Propera, né? Quantas trocas, o cara troca 5 vezes, 4 vezes, 6, faz as contas aí, porra, daria para tratar 5 milhões de pessoas e mais, né? Mas esse não é o nosso tema. Sutura absorvível, volta aqui, para de olhar o celular, a mensagem, para de olhar a mensagem, foca aqui. Povo, sutura inabsorvível. Aqui entra um ponto daquelas velhas aulas aqui das pessoas que falam que sabem muito de sutura e eu falo, não sabe, como eu também não sei 100%, estou sempre aprendendo com vocês. Sutura não é absorvível e inabsorvível simplesmente. Quando eu falo de absorvível, o que é absorvível? Quando eu falo de inabsorvível, eu tenho que entender o que é biodegradável e o que não é biodegradável. Para eu entender o seguinte, o conceito. Para a indústria, inabsorvível é aquilo que, se não foi absorvível em um ano, se foi mais de um ano para frente, eles consideram inabsorvível. Não absorveu. Lembra os slides anteriores? O que demora mais lá, que é a polidioxanona, é 180 a 240 dias. Então, tá ali, 6, 7 meses. Para a indústria, se não absorveu em um ano, mais que um ano, dali para frente, eles consideram tudo inabsorvível. Só que dentro desse parâmetro, nós temos aquilo que degrada, que vai embora do organismo, e tem aquilo que vai ser encapsulado e vai ficar do jeito que o organismo recebeu aquele produto. Ah, Nelma, por que você fala isso? Beleza, fala para uma mulher que fez uma plástica, que colocou lá, usou um nylon. O nylon é biodegradável. Fez uma bela de uma... Fez lá, um implante de mama, periaureolar. Aí algum cirurgião usou um nylon lá internamente, para fixar algum tecido interno. Ele é biodegradável. A chance dele, eu vou falar dele aqui, ele vai degradar aí de 4, 5 anos, ele vai se degradando do organismo. A chance desse nylon, numa cirurgia dessa, por exemplo, de plástica, dele a reaparecer ali na linha de incisão, próximo dele, criar uma feridinha, como se fosse um cistozinho saindo, que é o organismo fazendo a extrusão do fio. E isso não é o Nélio que está falando, tá? Isso é quando eu era especialista de produto na plástica, que a gente brigava aí com aulas para falar sobre extrusão de material, de fio de sutura em cirurgia plástica. Então, quando a gente fala que as pessoas acham que fio é absorvido e não absorvido e não entende esses conceitos, quando vai para a prática, a gente, em alguns procedimentos e alguns hospitais, em alguns centros, a gente faz o melhor 100%, porque o cara tem toda a informação, ele tem o vendedor as marcas disputam a tapa lá, o vendedor naquele hospital, o cara tá sempre disponível, tá dando aulinha ali, tá fazendo coisinha e tal. Mas a grande maioria dos hospitais no Brasil não tem um técnico representante da indústria auxiliando no dia a dia de vocês. Na semana, trocando ideia ali, fazendo um café da manhã lá no centro cirúrgico, lá no conforto médico, para falar de fio de sutura, de hemostático, de grampeador, de tela, de outras. Não é a realidade da maioria. Então, por isso que aqui a gente passa esse conceito para vocês da importância de ter os produtos adequados para a cirurgia certa, para o tecido certo, para o paciente não se sentir prejudicado. Né? Não é porque ele é do público, ele é do hospital com recurso menor, ele tem direito a ter um produto de uma qualidade não adequada. Não é, ele pode, a gente vai fazer esse movimento aí. Muita gente me dando feedback, tá? Tem muitos de vocês já me dando feedback do que a gente faz. Mas vamos lá. Desculpa, viu? Eu saio às vezes um pouco porque eu tento acender essa chama que vocês têm aí interna aí, porque vocês são muito mais importantes do que vocês imaginam para a cirurgia.
Então, precisa acender essa importância aí de dentro de vocês aí. Então, degradável e não degradável, então é isso. Então, ele é considerado inabsorvível, mas ele vai se degradar depois de um ano. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4. E o não biodegradável, ele é aquele que ele vai encapsular e vai ficar o resto da vida. Eu fiz cirurgia nos Estados Unidos em cadáver e a gente abriu lá um paciente, né, numa universidade, e ele tinha feito anastomose com fio de polipropileno e aço no externo. Os fios estavam intactos, do jeito que foi colocado, né? O nozinho redondo, tal, tava tudo bonitinho ali. Então, esse fio, realmente, quando ele é não biodegradável, o organismo não consegue fazer nada contra ele. Mas vamos lá. Aí vamos conhecer eles, ó. O que é biodegradável? A seda, por exemplo. Se alguém usa seda, coloca no chat aí. Uso seda, Nélio. Sim, uso seda. Seda. Fio de origem animal, também fibroína, do casulo do estaceiro. Ele é 70% proteína, 30% goma, animal, multifilamentor trançado. Como ele é multifilamento, ele tem um enceramento. Neste caso, a cobertura do trançado, porque ele é um inabsorvível, é somente para deslizar o fio, só para passar com menos arrasto, trauma de arrasto no tecido. Querem entender sobre isso? O que é trauma de arrasto? Então pega um fio de catigu e pega um fio trançado qualquer e um fio monofilamento. Pega um copo de plástico, copinho de plástico de café, de água, pega um fio multifilamento e monofilamento, passa o multifilamento e puxa. Você vai ver que ele vai fazer um barulho e ele vai arrastar, ele vai estar causando um trauma no copo ali, que é o que ele faz no tecido. Um fio monofilamento, quando você faz esse mesmo movimento, passa pelo copo e puxa, ele não faz nem barulho, porque ele deslizou, né? Essa é a diferença para vocês brincarem aí, quem tiver essa oportunidade de testar. Mas ele é preto, tem um processo de ceramento, aí tem algumas de 1 a 8,0, algumas especialidades. Então aqui, ó, a resistência a têncil dele, que é o tempo de unir o tecido, no primeiro dia ele tem 100%, em 14 dias 70%, que ele vai se degradando, né? Ele vai se desfarelando aí, vai indo embora aí. De modo que em 1 ano essa resistência a têncil dele é zero. Mas a absorção dele, ele degrada em 2 anos. Quer dizer, ele é considerado inabsorvível, mas degradável. Ele vai se desprender do organismo aí, ele vai ser de alguma forma degradado, né? Um outro fio que degrada é o linho, né? Não vou nem dar muita atenção ao linho aqui ele é utilizado em poucas escolas aí, na Bahia, no Rio Grande do Sul, tal. Algumas escolas, devido à herança aí, eu fui saber que é até uma herança da escola da França de estudo, tal, né? Mas o linho é um produto que pouco utilizado, mas ainda existe. Mas como essa é uma aula base completa de fio, eu falo dele. Então ele tem essas características aí que vocês estão vendo, natural, multifilamento de origem vegetal, né? Ele tende a absorver aí em 1 ano, né? Então ele é um fio, não vale a pena a gente discutir ele aqui, mas vale a pena vocês saberem que ele existe, tá? Um outro fio aqui que é interessante, que vocês vou no mute aqui. Vou pôr no mute aí a galera que tá no... Oi no mute aí, galera. Pessoal que tá no... o algodão é um outro fio aí que vocês usam bastante. É um fio que é assim, 70% poliéster, 30% algodão. E ele é considerado inabsorvível. Mas, na verdade, o que vai embora é só o algodão. O poliéster fica. O 70% do poliéster ele fica intacto. É um fio sintético, multifilamento, recebe um processo de ceramento, ele é preto, azul ou incolor, né, de 0 a 4,0, tem cirurgia geral. Esse é aquele fio coringa que vocês usam pra caramba. Amarra campo, ligadura. É um fiozão meio coringão ali. Às vezes, geral gastro, às vezes usa também para fechamentos. Mas ele é um fio muito reativo, principalmente por causa desses 30% do algodão. Por que ele mantém no mercado? Porque é um fio um pouco mais maleável. Os 30% do algodão dá maciez. É igual o conceito da camisa, né, da roupa. O algodão dá a fofura ali. O poliéster é a força dele ali, né?
Então você vê, ó, indefinida permanente na parte de poliéster, né? O poliéster fica lá permanente e ele vai degradar só o algodão, né? Encapsulado os 70% do poliéster. Então esse é um fio que vocês usam pra caramba, mas olha quanto que ele tem de... Tem gente aqui que substitui o algodão por poliéster ou até pela poliglactina. Alguns hospitais, até públicos, têm a poliglactina sem agulha, o pessoal usa bastante. Então eles acabam trazendo esse material aí para a prática de vocês aí. O nylon monofilamento, que é o que eu falei, o nylon lá, que todo mundo vê aí, que todos vocês conhecem aí, que é o fio da pele, ele é um monofilamento, né, uma poliamida, monofilamento, preto incolor, de 1 a 11,0, várias especialidades. Olha o quanto que ele degrada aqui. Então ele tem resistência a têncio aí, que ele perde 20% ao ano. Então, o primeiro ano ele está forte lá, e os próximos ele vai perdendo 20% por ano, de modo que às vezes ele fica aí 4, 5 anos no paciente, né? Se ele não receber nenhuma... Então, ele vai se degradando, ele não é um fio que ele fica, né, ad eterno aí, né? Um outro cara aqui, esse aqui eu também coloco só para tipo de conhecimento, tá? Porque faz muito pouco parte do dia a dia, mas é o fio multifilamento, que é o nylon. Existe um nylon que é multifilamento, são vários multifilamentos. Ele é específico para o fechamento de sutura em bolsa. Aí tem um procedimento, tem uma pinça específica. Se alguém souber o nome, sempre esqueço o nome dessa pinça. Eu vou colocar uma observação aqui. Tem uma pinça específica que você coloca ali e passa esse fio ali para dar um reforço de fazer sutura em bolsa. Aí tem um... Cadê? Alguém eu acho que deve ter colocado aí. Se alguém souber aí para contribuir com os colegas aí. Então, deixa eu ver. A pergunta aqui. Quando a força tênsil é menor, a recuperação é mais rápida? Veja, a questão da resistência tênsil, a mais importante dela é que no pós-operatório imediato, que é os primeiros ali 5 dias, ela mantém o máximo que ela pode perto de 100%. Mantém o tecido bem unido, porque naturalmente, o organismo ele tem um processo de cicatrização natural. A formação de neoperitônio ele é feita independente se não tivesse sutura ou não. Mas o problema é que não dá para juntar o tecido ali e vai achar que ele vai colar, né? Ele precisa da sutura para manter unido, ter toda aquela formação de neotecido, né? Toda aquela formação toda, o organismo criar fibrina, criar todos aqueles componentes que eles vão se... Porque no final do dia, se vocês pegarem, o que acontece? O fio de sutura une, mas o que faz de fato eles se ligarem? Toda a formação de neotecido, né? Então, depois que esse neotecido é feito, o papel da sutura, só que não tem tempo, né? Se você só unir, você não consegue fechar um paciente e colar um tecido no outro, né? Você precisa da sutura ali. Eu já respondo as outras perguntas, tá, gente? Depois eu vou pro chat ali. Deixa eu andar um pouquinho mais rápido aqui, que a gente acha que já teve muito mais detalhe, mas isso é ótimo. Bom, existe o poliéster sem cobertura, que esse poliéster é basicamente o fio de algodão só com a parte do poliéster, sem o algodão, por exemplo. Então, quem não quer usar o algodão, que é mais reativo, né, no fio de algodão é poliéster 70%, 30% de algodão. Quem que não quer usar o algodão por ele ser reativo, biodegradável, usa só o poliéster puro, substitui diretamente, sem problema nenhum, né? Ele tá aí, ó, ele tem várias aplicabilidades, é poliéster sintético, multifilamento, trançado, não possui cobertura, então ele tem ele tem a superfície dele regular ali, indefinida permanente, não absorvível, encapsulado. Do jeito que você colocar no organismo fica, vai encapsular e vai ficar pelo resto da vida. Por outro lado, tem um fio com cobertura, o mesmo poliéster já com cobertura, que esse é utilizado muito no cirurgia você tem a ortopedia, você tem a hérnia de hiato, aquele fio para fazer a hérnia de hiato, fazer a bolsa
a bolsa do esôfago no estômago no esôfago, aquele fiozinho verde ali, coloca. Você tem a troca de válvula, a gente fala na aula de cirurgia cardiovascular, troca de válvula, né? Então esse é um fio também, é um multifilamento com polibutilato, e ele é independente, né, indefinido e permanente, não absorvível encapsulado aqui, né? É importante, a resistência botou do jeito que colocou lá no tecido, vai ficar o resto da vida ali. Um outro que é do conceito geral de vocês, que é o polipropileno, que usa bastante aí, principalmente cirurgias vasculares, cardiovasculares e até gastro. Ele é o polipropileno, né, sintético, monofilamento, azul de 2 a 10 zeros. Aqui uma coisa importante, tá? Que eu sempre dou uma dica. No meio do nada vem um site aí. Não é do meio do nada, né? É experiência prática, né? Não o estudar clinicamente o produto, né? Tecnicamente, e para a cirurgia ver a utilização. O que a gente tem visto é que o polipropileno, dentro de uma cadeia de fios aí que são mais tem mais reação tecidual, menos, ele é o segundo da cadeia com menor reação tecidual. O primeiro é o aço, depois é o polipropileno. Então, a dica que a gente dá aqui, sabe, o cara tá falando de polipropileno. A dica que a gente dá aqui, se o paciente é potencialmente infectado, é uma REOP, e quer proteção aí para questões de bactéria e reação tecidual e tal, o polipropileno é um dos produtos assim, que mais ajudam. Primeiro que ele é monofilamento, lembra? Ele não deixa a bactéria entrar no meio do fio. E segundo que ele é um fio que é liso, é um fio fácil e a reação tecidual dele é baixa. Ele ajuda pacientes que, né, aqueles traumas aí que tem que reoperar, ou mesmo realmente, aquele paciente, em vez de colocar o nylon, por exemplo, coloca o polipropileno, que ajuda mais aí o paciente. Muita gente não sabe, né? Mete o nylon lá e tá tudo certo, e vamos que vamos, e a vida segue aí, né? Mas cabe a gente aí ajudar vocês no entendimento desse produto, tá? E por fim aqui essa parte dos fios inabsorvíveis, o aço. O aço é aquele fio que vocês veem praticamente cirurgias ortopedia, bucomaxilo, fechamento externo. Ele é um fio de origem mineral, monofilamento, não tem cobertura, prata metálico, tem uma de 6 a 2 zeros, a fechamento externo, ortopedia, alguns exemplos. Ele é do jeito que você colocar ele no paciente, o organismo encapsula e fica, né? Não tem nenhuma reação de nada. Gente, tem mais alguns minutos. Tem mais alguns minutos, tá? É o fio de mercilene, é o poliéster sem cobertura, tá? É o fio de poliéster sem cobertura. Quando eu coloco o que é cobertura NA, não tem cobertura, tá? Não há cobertura, NA, desculpa aí, tá? Eu vou trocar isso nos slides, mas põe N.A, quer dizer, não tem cobertura. Não há, né? Se um fio tem a força tensão menor, seria melhor que a absorção fosse mais rápida? Também, mas porque fez o papel lá e vai embora, né? O ideal é realmente tem reação baixa, tem força tensão de 10 dias. O ideal é que ele em 20 dias ele fosse embora, ou no 11º dia, né? Fez a função dele, isso seria o ideal, né? Obviamente. Que mais aí? Gente, tá reta final, os últimos eu estendi um pouco mais, né, cara? A aula, falei 1h30, mas eu acho que foi um pouquinho mais aí. Acho que dariam 2 horas, 2 horas e pouquinho, não é? Se for para explicar legal, realmente essa aula precisa desse conteúdo aí. Estamos na reta final. Vamos falar de agulha rapidamente, depois eu exploro melhor agulhas. Aqui, agulha e embalagem a gente finaliza. O importante da agulha, que vocês entendam. Primeiro, para que ela foi projetada? Para penetrar o tecido, levar o fio de sutura e causar o menor trauma. Causar trauma o menos possível. Por isso tem agulha mais fina, mais grossa, pontuda, não pontuda, etc. Quadrada, redonda.
Aqui é a anatomia da agulha, que vocês veem na prática aí de vocês. Então tem a ponta, aqui a curvatura, a gente vai falar dela rapidamente, o encastoamento, tem o tamanho é essa distância, que é da ponta até o encastoamento. Encastoamento é essa extremidade que você une o fio à agulha, chama-se encastoamento. Ou no termo em inglês é swedging, que é essa junção aí. Aqui tem uma seta, acho que vocês estão vendo uma seta aqui, onde eu coloco mais ou menos aqui a posição ideal da pegada do porta-agulha, tá? Não pegar muito no meio, que vocês dificultam o resgate da agulha para o cirurgião quando vai passar a agulha para eles, e cuidado para não pegar tão na ponta, porque aqui é a região que você encastou o fio. Então é como se, aqui está a agulha, eu vou colocar o fio aqui, ó. Eu não só encosto aqui e cola, o fio tem aqui na região do encastoamento é furado, ou então abre-se um canal aqui em cima. Abre-se um canal, assim, como se fosse um canal, e aí o fio é colocado ali no meio. Então o fio ele entra ali na agulha, um pouquinho, para fazer o cravamento, o travamento dele. Então nessa parte do encastoamento, se vocês colocam muito perto ali, vocês esmagam o fio ali, porque o aço está mais oco, e aí vocês acabam cortando o fio quebra, arrebenta. Aí às vezes o fio é ruim, né? Às vezes o fio é ruim mesmo, né? Mas às vezes pode ser a pegada do porta-agulha que amassa, que é essa parte mais oca, e aí estoura o fio. Não tem jeito, porque aí vai amassar e aí esse encastoamento vai estourar. Então o ideal é nessa posição aqui. Vocês descem aí, divide essa parte aí em 3 aí, mais ou menos essa parte mais no fundo ali, que é para vocês pegarem. Um outro ponto que eu acho que vocês precisam entender aqui tá bom, existem agulhas triangulares traumáticas e cilíndricas atraumáticas. Mas dentro do portfólio de triangulares traumáticas tem vários tipos de agulha. Aqui quando eu falar, por isso é importante fazer as próximas aulas. Quando eu falar da especialidade, os fechamentos, é a plástica, é a cirurgia geral, é a laparoscopia, é a gineco, é a uro, é cardiovascular. Aí eu dou mais detalhes dessas agulhas, mas basicamente a ponta não é igual para tudo, né? Cortante não é só um tipo, cilíndrica não é só um tipo. Tem as pegadinhas aí que são essas questões aqui que vocês estão vendo. Esses desenhinhos é o que vem na caixa para vocês identificarem no envelope, quando vocês quiserem saber o que é cada uma. O que é uma agulha reverso cortante, corte convencional. Isso aqui são agulhas de plástica, reverso cortante. Agulhas convencional é o do nylon tradicional. A taper cut, aquela agulha para fechar, para você, é tipo uma pontinha dela, como se fosse um prego, só para passar o cálcio, né, em coronárias calcificadas, em artérias calcificadas, em fechamento de troca de válvula, onde o ânus da válvula está comprometido, está com cálcio. E essas espatuladas são as de oftalmologia, com vários tipos aqui. Tem as piramidais aqui, espatulares, e as piramidais que são de ossos. A romba aqui, essa ponta, ela foi uma agulha de segurança desenvolvida pela indústria, mas que não pegou muito, eu não entendi. Até hoje a gente fica se perguntando, né? Isso aqui é uma agulha, gente, que está operando um paciente potencialmente contaminado, HIV positivo, hepatite, está operando no PS, no trauma, ela é uma agulha de segurança, que não fura a luva. Ela é uma agulha que você está lá fazendo a sutura, porque eventualmente acontece os acidentes da agulha furar aí a luva. Essa agulha não fura. Ela é uma agulha cilíndrica que separa tecido e não fura. Então existe também. E as cilíndricas convencionais, tá? E aí a gente, nas aulas aplicadas, eu vou mais profundo aí nesse tema. Temos também as curvaturas, que aí vocês têm vários tipos de curvaturas, né? Quanto mais superficial, estou trabalhando mais na pele, mais superficial, no olho, que está mais superficial, menos curvada é a agulha. Estou trabalhando mais em cavidade, né? A cavidade pélvica, ali a uro, a gineco, mais... Eita, alguém passou... Dá um desfazer aí para mim, por favor, alguém que passou o mouse na tela aí. E aqui você tem quanto mais profundo, mais fechado é a agulha. Quanto mais fechado, mais profundo é a cavidade. Não sei quem que deu um risco aí na tela, tenta fazer um desfazer aí, porque deve ter algum lugar aí que você desfaz
esse negócio aí, né? Às vezes o pessoal toca na tela, enfim. Foi-se, né? Agora a gente vai reta final com esse risco aí. Vamos lá. Existem as agulhas retas, que são as menos comuns, mas existem aí para alguns tipos de fechamento, tá? Existem as agulhas tipo esqui, que é essa daqui tipo laparoscopia, para facilitar a passagem pelo trocáter. Então, isso também é um tipo de agulha que existe no mercado, que às vezes muito pouco... Eita, alguém vai passando mais ainda, né? Com uma agulha, com duas agulhas, tá? Opa, obrigado. Com uma agulha numa ponta, com duas agulhas, né? Duas agulhas geralmente são para fechamentos de anastomose, que um lado você faz com uma agulha, outro lado com outra. Aí a gente entra com mais profundidade na aplicação, né? Porque a agulha não pode perder o corte, ela não pode perder o corte, para facilitar aí o, 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 a pegada aí do não traumatizar o tecido, não ter trauma de apoio, uma série de razões aí. E os fios laçados, que eu acho que vocês veem bastante, que esse aqui é o looping, né? Que ele já vem com as duas pontas na extremidade do encastoamento. Que eles são para grandes fechamentos, fechamento de bariátricos, pacientes obesos, fechamento de aplicatura de músculo abdominal, fechamento de aponeurose. Então, tem uns fios que são os loopings. E aí, para a gente finalizar, a parte de embalagens, gente, que é muito importante, que isso impacta o dia a dia de vocês, finalizando o nosso conteúdo aqui. E primeiro, existe no mercado vários tipos de empresas aí, né? Mas o padrão de caixas aí é caixa com 12, 24 ou 36 envelopes, que é o que vocês estão vendo aqui, os envelopes aí. As caixas eu não coloquei porque teria que ficar tirando todos os nomes de todas as marcas para não ficar confundindo aí, mas existem vários padrões de embalagem, ó, você vê. Eu vou explicar esses tipos de embalagem aqui, cartão, figurado zero, embalagem leitosa, esses maiores aqui, e até esses minúsculos aqui, né, que são tão pequenos que quando vocês tiram o fio de dentro do envelope fica parecendo uma sanfona, né, uma mola, fica tão emaranhado, muitas vezes até vem com um nó. Eles são embalagens muito... O pessoal acha que é só pôr o fio dentro da embalagem e tá tudo certo, né? Não é bem assim, né? Tem que ter um critério aí. Primeiro, que vocês entendam aqui, que é importante para vocês, estão no dia a dia, né? Isso é fato. Eles são definidos por cores. Cada cor de produto, né, mundialmente, é uma família de produtos. Então, os fios azuis, por exemplo, eles são polipropilenos, eles são sedas, então eles têm características próprias. Os laranjas são os poliésteres. Os poliésteres são laranja, né? Não o poliéster com algodão, é outra coisa, né? Mas o poliéster em si é os laranjas. Os verdes são os nylons, que vocês conhecem bem, os azuis, enfim, são exemplos, tá? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Sempre no lado esquerdo aqui, normalmente no lado esquerdo aqui, né? Alguns são no meio, mas padrão sempre no lado esquerdo, se vocês verem todas as embalagens, você tem todas as informações do fio que eu falei. Vocês vão ter lá o tamanho do fio, vocês vão ter lá se ele é 0, 2,0, 3,0. Vocês vão ter o tamanho, se é 45, se é de 70, se é de 90. Vocês vão ter a matéria-prima dele, se é poliglactina, se é ácido, se é obrigatório isso aí ter. Então, você tem toda a informação do fio. E também você tem da agulha. Acaba que você acaba tendo da agulha também. Então, a agulha está lá. Esse tamanho, geralmente, 99% das vezes, com sal, eu não falo nunca 100%, gente, porque tem algumas fábricas que realmente fazem umas coisas fora da curva. Mas segundo aquela norma, a NBR, você tem que ter o tamanho da agulha que está aqui, ó, que está aqui que está aqui, por exemplo, no desenho, é o tamanho da agulha dentro do envelope. Então, muitas vezes a instrumentadora quer um fio, o médico pede um fio, a instrumentadora recorre a circulante vem com os envelopes. Antes de abrir, até por uma questão de redução de custo e tal, mostra o envelope, tem um desenho da agulha, fala, doutor, é isso aqui que você quer? É esse tamanho aqui, porque é o tamanho ali original. Ah, ali está escrito também, se a agulha é de 2 centímetros, 3, 2,5, a curvatura, se é de meio círculo, de 1/4, de 5 oitavos, de 3 oitavos. Tem várias coisas ali, né? Então tá tudo na embalagem. Acho que no final do dia ali,
você consegue. Aí também tem os desenhos, né? Se é triangular é cortante, se é bolinha é cilíndrica, se é piramidal é aquelas de osso, se é espatulada de oftalmo. Então tem todos os desenhinhos aí nos envelopes, tudo certinho. Então é obrigatório que a indústria forneça exatamente isso. É padrão, né? As cores e códigos e tal, né? E um ponto que eu acho que é importante vocês saberem é o fio dentro da... Você tem essa embalagem aqui, ó, que é essa parte externa, que é esse envelope externo, que é o que fica na mão da circulante, e ela abre para vocês essa embalagem interna, tá? Que é essa externa, que é a secundária, e essa primeira que cai, que é esse envelope cartão, ou essa embalagem leitosa aqui, que é a que cai na mesa. Esse material, para que serve ele? Os fios dentro, eles são figurados lá dentro. Para colocar um fio dentro de um cartão desse, numa embalagem, ele é figurado em figura 8 ou figura 0. Ou ele faz um 8 dentro do envelope ou um 0. Presta atenção quando vocês forem instrumentar. O que isso impacta? Isso aqui, ó. O fio vem todo com essa memória grande. Porque memória no fio, gente, amassa o fio, estraga um pouquinho aí a estrutura do fio. Se é um fio mais grosso, tudo bem, ninguém percebe muito, passa, mas se é um fio mais fino, qualquer manobra mais brusca, o fio arrebenta. E os fios de embalagem leitosa, como esses aqui que vocês estão vendo, ó, eles tendem a ficar mais reto. O 0, que é esse figurado leitoso, é um figurado 0, igual está no desenho aqui. Os de cartão, de papel, é geralmente figurado 8, que deixa essa memória louca aqui, incrível, louca. Ela louca, né? Porque muitas vezes atrapalha muito aí a cirurgia. Gente boa, chegamos ao nosso final, né? Ufa, né? Ufa, caraca! Como, como é que foi para você? Primeiro, deixa eu só ver se tem pergunta aqui. Ai, caramba, não posso perder aqui as perguntas aqui. Se tiver de pergunta de novo, responda para mim. Como é que foi, gente? Foi bom? Deu aí para dar um... Quando a gente falar das aplicações, eu volto com vocês aí no... Mas me fala como é que foi aí. Foi bom? Show de bola? Deu para pegar um conteúdo aí de qualidade? Se vocês, primeiro, né, para finalizar aqui o último, só para eu dar um último aviso aqui, galera que está saindo aí. Antes de vocês saírem, me dá só um segundinho aqui. Primeiro, eu quero agradecer imensamente aí o convite do Leandro, o pessoal da Montec Instrumentação, para essa aula. A maioria de vocês veio desse comunicado aí. O projeto que a gente criou do Galera da Pinça, ele é totalmente aberto para qualquer pessoa. Não sou escola de instrumentação, não estou dando curso de instrumentação, de nada disso, tá? Eu sou um cara da indústria, né, que tem outros colegas da indústria também comigo, que a gente idealizou, mas no final eu mesmo que acabei tomando a frente, fazendo, né, e dando meu conteúdo, dando meu tempo. Eu trabalho na indústria, sou consultor da indústria, sou gerente de indústria. Faço geralmente as aulas sem viés de nenhuma marca, até para vocês terem a decisão de contratar de cada um. Tem o Galera da Pinça lá, quem quiser seguir a gente lá, @Galera da Pinça, é aberto. O meu é fechado, mas se entrarem lá agora, logo após a aula, eu admito vocês também, né? Mas a gente vem fazendo um trabalho de educação profissional para produtos na área cirúrgica. Se você quer saber sobre isso de verdade, verdadeiramente, quer ser um profissional, porque muita gente você é de qual marca? Hoje nenhuma, não tem uma marca específica. Eu faço eventualmente um merchan aqui da Meril, ela foi patrocinadora das primeiras aulas aqui, inclusive impressa para a gente aí a sala deles, do Zoom, para a gente fazer a aula deles, né? A Meril é uma empresa, uma companhia indiana que está no Brasil há 7 anos e está lançando uma linha de produtos para a área de sutura, grampeadores, etc. Mas eu faço sempre uma aula muito linear dentro dos parâmetros para vocês todos entenderem. Então, mesmo você que instrumenta há muitos anos, está aqui na sala, que acha que, não, porque tem muita gente que já sabe tudo, né? Eu acho que é um conteúdo, gente, que ninguém está fazendo, que é produto, né? E estou dando o meu tempo gratuitamente. Esse tempo que eu invisto aqui é gratuito.
não estou cobrando nada, não cobrei, já fiz mais de... Se eu pegar todas as aulas que eu estou dando desde o início da pandemia, eu já dei mais de 40 aulas aí. Só para o grupo do Galera da Pinça, acho que o pessoal tá aí, acho que o pessoal entre ver e rever episódio daqui e dali já foram mais de 15 aulas. Mas aqui foquem no de vocês. A próxima aula de vocês é na quarta-feira. Quarta-feira a gente vai falar de novo de suturas. A aula é um pouquinho mais curta, 1h10. Eu vou falar de sutura aplicada à cirurgia geral e gastro, laparorrafia, falo de laparotomia e rafia, do passo cirúrgico, aí eu dou mais dicas, eu dou muita dica nas aulas. Acho que o pessoal que me acompanha aqui nas aulas sabe que eu entrego 110%, cara. Eu não vim aqui para montar nada de... mesmo hoje, que vim para o Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, faço as aulas de lá, eu estou no Rio de Janeiro, tenho compromissos aqui profissionais e pessoais, mas tem uma limitação aqui de internet, estou fazendo aqui do hall aqui do hotel, porque eu quero dar o melhor conteúdo para vocês, melhor aula, entregar o que eu tenho de melhor. Se eu falar, puta, não deu, vamos rever a aula, mas eu trato com muito, muito, muito cuidado as aulas que eu trago aqui para vocês. Não trago qualquer coisa. O pessoal que está aí, que já viu minhas aulas aí, é verdade ou mentira que eu estou falando? Bota no comentário para os outros que não viram aí. Eu trato com muito critério que eu trago aqui. O e-book que eu estou devendo, tem 15 dias que eu estou devendo um e-book para vocês aí. Por que eu não tenho? Porque eu preciso montar ele com uma equipe que está montando, eu preciso tirar tudo que é marca de empresa, trade marketing, porque eu não quero ter problema com nenhuma marca que eu estou fazendo propaganda de... Bom, eu trabalhei na Johnson, trabalhei na Polis, tudo que foi comprado pela Medtronic, eu trabalhei na Meril, que é uma multinacional da Índia, eu trabalhei em várias companhias grandes. Não, eu faço eventualmente a propaganda de todos eles gratuita aqui, né? Mas eu não quero ter o meu material, o material que eu fornecer a vocês, vinculado por questões oficiais da parte deles. Porque se eles fossem liberais, eu faria, esse aqui é o Bicrio, esse aqui é o Biocine, esse aqui é o Veloc. Não vou fazer porque eu não sou contratado deles, né? Mas faço porque eu dou o melhor conteúdo para vocês, de forma genérica, que vocês... E muita gente pergunta lá nos grupos, manda mensagem. Eu estou sempre que eu posso, eu respondo gratuitamente isso, né? E tem as minhas aulas que eu dou especiais para quem quer atuar na indústria, na distribuição. Eu quero ser um vendedor técnico, um instrumentador técnico. Eu quero atuar. Eu dou gratuito, porque eu fui gestor. Eu geri de equipes de 5 pessoas no Brasil e geri equipes de 70, 80 pessoas em grandes multinacionais. Então, eu tenho... o meu currículo me permite fazer isso por vocês, ajudar quem quer ir, né? Nesse momento o pessoal fala, pô, lança um curso pago, não sei o que. Eu falei, não vou lançar curso pago, nós estamos num momento crítico do nosso país, muita gente precisando, e não é um conteúdo pago que vai fazer a diferença. É gratuito, o pessoal não dá valor, não tem problema. Fica quem dá valor. Se vocês querem realmente aprender, eu vou dar o meu, como se eu estivesse cobrando de vocês R$ 5.000. Eu vou dar o meu conteúdo, mas estou cobrando zero. Então, se comprometam comigo, que eu me comprometerei com vocês a dar o meu... O pessoal que está aí, ó, estão vendo aí, galera que acompanha aí, tantas aulas que a gente dá, a gente brinca também, vai ter umas aulas mais relax, tá? Que eu dou muita dica aí, eu comecei nessa área sem saber, eu tinha aversão a sangue. Eu era um cara que eu tinha formação básica, escola pública, eu estudei em colégio militar, mas público, não tinha faculdade, entrei nessa área como representante comercial para vender fio de sutura em centro cirúrgico. E dali eu criei um desejo pelo conhecimento, que eu fui me aprofundar e fui conhecer, e dali minha carreira deslanchou, e viajei o mundo por conta dessa oportunidade de estudo, né? E hoje eu faço o que eu estou fazendo hoje gratuitamente pelo momento que a gente está passando. Se eu ajudar uma, duas pessoas aqui que estão a passar para o próximo nível, eu já estou feliz, porque eu fiz doação. Aliás, vocês não sabem, mas um dia eu conto para vocês. Esse projeto me deu essa semana uma das maiores alegrias que aconteceu na minha vida. Um dia eu conto para vocês, mas já deu, já entregou, já valeu tudo. Já vale os próximos 6 meses de aula aqui. Então, eu estou fazendo desse formato gratuito
porque é uma meia doação para vocês em termos de conhecimento. Tenho muito a passar. Eu tenho horas e horas aqui, tem conteúdo aqui para poderia fazer um curso com vocês de 15 dias o dia inteiro. Eu aprendi fio de sutura 30 dias nos Estados Unidos. Fio, hemostático e tela. 30 dias. Eu estudava de segunda a sexta, estudava das 8, das 9 às 17 e revisava das 21 às 23. E prova, e cadáver, e então, o que eu tenho para passar para vocês da galera, de novo, agradecer super aí a turma do Montec Instrumentação, Leandro, que abriu essa oportunidade para vocês. Conectem com a gente de verdade, para aprender de verdade. Não sejam superficiais nesse conhecimento com a medicina cirúrgica. Sejam profundos. O que eu dou para vocês aqui tem coisa que vocês, se não fizer um curso com uma Johnson, com uma Medtronic, não vai aprender. E se eles estiverem aí na sala, alguém de vocês aí estiver, que eu sei que tem os caras que entram aí para me bisbilhotar, cara, vocês são todos bem-vindos, cara. Eu tô aqui para ajudar a classe que mais precisa. E eu quero representar vocês para a indústria. Falar, o instrumentador, o técnico circulante, o cara que está na sala cirúrgica tem valor. Esse cara precisa ter treinamento específico. Vocês precisam montar evento, congresso para eles. Hoje é muito isolado. A gente conta com iniciativas das pessoas. Do Leandro, que é da Montecchio. A gente conta com o pessoal do circuito. Todo mundo com boa vontade. Mas a indústria precisa enxergar vocês como algo de tamanho importante. Eles têm recurso. Agora não é o momento também de falar, estamos com recurso pelo momento, né? Muitos demitiram e tal. Mas eles vão recontratar. A indústria não recebeu. Nós não recebemos, mas quantos bilhões aí? Não recebemos? Agora a indústria vai ter tantos X bilhões. Quando você está voltando, né, a eletiva aí, né? Vai começar as eletivas votarem, vocês vão começar a trabalhar. Então, assim, aqui eu vou entregar o conteúdo em produto, tá? A gente vai falar de fio nessa semana, tá? Nas próximas aí vai rolar grampeadores em algum momento, vai rolar hemostático, tela, gerenciamento de energia, curativo pós-cirúrgico, é gradativo. Eu não consigo fazer, pelo meu tempo que eu dou aqui, eu faço todo dia praticamente à noite, né? O pessoal que está aí comigo, de segunda a quinta-feira eu tô aí, né? Eu tô fazendo, mas eu tenho outras atividades também, né? Que é trabalho de outras coisas, tem família, né? Tem coisas para cuidar aí. Mas eu faço com o maior carinho. Pode ter certeza que o que a gente toca aqui, se colar comigo, né? Até brincando, Colin e Nélio, né? Se colar comigo, vai aprender. E vai aprender mesmo, que eu puxo a orelha. Se é para aprender, tem que aprender, cara. Tem que chegar e falar, eu conheço profundo esse conteúdo, né? Eu conheço, eu vou passar para vocês eu nem falei, depois em outro momento tem outras novidades, mas deixa para esse momento, acho que a gente já deu bastante conteúdo. De novo, agradecer aí, eu vi vários comentários, a turma aí conectada com a gente, falando bastante coisas legais. Vocês veem pelos colegas que já viram aí, que estão aí no grupo falando nos chats aí. O conteúdo é top. Paulistano é top. O pessoal da Bahia é massa. Pro pessoal do Rio é maneiro, né? Então, é isso aí. No Sul eu não sei, né? O Bruno que fala aí, como é que é no Sul, né, Bruno? Conteúdo trilegal? Trilegal? É isso. Então, a gente passa isso aí para vocês. Se quiser colar em mim aqui, no bom sentido, né? Às vezes eu tenho uma linguagem, às vezes, coloquial pela profissão que a gente tem, mas eu, às vezes, dou uma relaxada, porque o Brasil é muito que o Brasil é muito diverso, né? São 6.400. Vocês sabiam que são 6.400 hospitais que tem no Brasil, mais ou menos, a última estatística? 6.400 hospitais. Uma empresa para entrar no Brasil, uma indústria para entrar no Brasil, quando eu faço consultoria para algumas empresas, quando eles falam, quero entrar no Brasil, quero contratar instrumentador, técnico, quero fazer tal. Sabe quantas regiões eles têm que cobrir aqui? No mínimo 140 regiões. Sabe, pegar todas as capitais, os 26 estados mais a federação, depois pega os interiores, regiões metropolitanas que tem várias regiões para cobrir, hospital, 140. Então, sempre quando retomar, vai voltar a vaga na indústria, vai voltar a vaga em distribuidores, vai ter que caminhar.
Não vamos deixar esses 4 meses da gente aí abalar nossa visão futura. Confiem que a gente está na melhor área, que precisa dos melhores profissionais e que vai investir porque não dá para ficar sem saúde. Vocês podem brigar politicamente por qualquer coisa, mas pela saúde não tem o que fazer. Tem que ter lá, tem que ter vocês instrumentando, tem que ter o cirurgião, tem que ter enfermeira, o farmacêutico, o comprador, o almoxarifado, seja lá quem for. Então fiquem grudados para serem também os melhores, para terem conhecimento, porque aparece oportunidade. Né? Teoricamente, eu já estou de olho em umas pessoas aqui, né? Obviamente, né? Tem umas vaguinhas aí e tal, a gente vai, ó, tem gente para lá, para cá. Mas óbvio que a gente vai conhecendo juntos. Essa é uma jornada, vamos curtir a jornada, né, do conhecimento aqui, tá? Leandro tá aí, se quiser comentar alguma coisa, aí o Leandrão, que é o pai aí não sei se ele tá na sala ainda aí, que é muita gente aqui. Leandrão tá aí? Não sei se ele tá aí. Agradecer o pessoal de fora aí, tem aí a turma Paulo, do República Dominicana, que está sempre com a gente, Cecília de Buenos Aires está aí. Cecília, se eu falar para ela falar aqui, ela tem o treco. Mas ela sempre acompanha, o instrumentador está em Buenos Aires aí, tem um pessoal que acompanha a gente da Colômbia, do Equador, tem um pessoal também do Panamá que entraram em contato com a gente. A gente está para organizar com o Paulo, que está aqui na sala, um Cone Sul aí, essas aulas para o Cone Sul aí para 5, 6 países. Dúvidas, perguntas? Top ou top? Olha aí, hein? Posso tomar meu café agora? Almoçar? Posso? A gente se encontra na quarta-feira. Acompanha a gente lá no Galera da Pinça, tá? @Galera da Pinça. Está fazendo. Tem outros eventos rolando aí, mas tentem focar na consistência. Faz faz o 2, faz o 3, certo? O Bruno que está aí dando só balançando a cabeça e o pessoal que trabalha faz o 1, faz o 2, faz. Não tenta pegar cair de paraquedas e pegar ali pegar o conteúdo no meio ali, sem saber a base, que é as primeiras aulas, tá? Então conecta com a gente. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite para vocês. Conta com a gente, hein? Que aqui é 110%. Aqui não é 99 para mim é 1. Ou é 100 ou é 110 é nada, tá? Então conta comigo. Gratidão aí pela... Batemos aí quase 60 e tantas pessoas aí na sala. Algumas pessoas caíram, as pessoas têm outros compromissos também, porque a aula durou mais às vezes do que imaginava. Mas vamos em frente. Obrigado. Fiquem com Deus, viu? Até quarta para uns, amanhã tem aula para outros e vamos embora. Tchau. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.